Fala aí, merendeiros e merendeiras do nosso querido e amado Brasil! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, eu andei um pouco sumido aí, essa semana foi frenética, muita operação, estava dando um suporte para o pessoal que está fazendo a mentoria comigo, mas eu quero de antemão agradecer por todos vocês que estão vendo meus vídeos, estão curtindo, estão fazendo comentário. Eu não esqueci não do Eric, de outro rapaz aí que pediu análise de Alupar, de OIO Maxon, né? E de outra ação aí também. Eu vou fazer, tá, pessoal? São ações que têm baixa liquidez, mas eu vou fazer, tá? Missão dada, missão cumprida. Cada pedido de vocês aqui é uma ordem, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a todos aí, rumo aos 400 mil inscritos. O Merenda já está com 365 inscrições. Eu quero agradecer a todos vocês, 367 inscritos. Então, pessoal, se vocês puderem dar aquele joinha, curtir o canal e mandar esse vídeo para mais pessoas, a gente vai falar sobre o Banco Itaú e suas peculiaridades, né? Peculiaridades. Porque o Itaú ele tem algumas coisas que devem ser relevantes para curto, médio e longo prazo, né? Para a gente perder um pouco da visão de que renda variável rende menos que renda fixa. Isso aí é uma coisa de tempo. O tempo mostra que a renda variável ela acaba batendo a renda fixa sim. Só que como nós somos mediatistas, eu também sou, e todos nós seres humanos normalmente somos, nós temos uma curva de imediatismo muito larga. Quando a gente começa a botar ela no 50% na nossa mente, ou até para menos, a gente começa a ter outro viés. Então, eu estou administrando a minha curva de imediatismo para baixo. E estou querendo a minha curva de longo prazo que ela se estenda. Então, a gente vai mostrar isso aqui, vai tentar mostrar, a minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda, do Banco Itaú. Eu vou contar um pouco da minha história, das ações que eu tenho nesse banco, o que aconteceu e o que é que o longo prazo e o médio prazo e o curto prazo está me entregando. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Itaú é um banco, né, um bancão, né, um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil. É um banco que eu tenho um certo gosto e eu entrei nesse banco em 2019, no preço tetaço, lá no topo, tá? Quando ele estava girando na casa entre 37 e 37,46. Eu comprei uma parte das minhas ações, né, na carteira da minha esposa, a um preço de 37,20. Hoje, o médio em ações, não colocando desconto de dividendos, juros de capital próprio e a operação com opções, eu não colocando isso, hoje o meu preço médio está em 32,20, beleza? Ou seja, parece que eu perdi dinheiro, parece que eu estou perdendo dinheiro, mas eu vou mostrar para vocês que isso não é bem verdade, né? Que eu não tenho aqui para demonstrar para vocês, de 2019 para cá, a quantidade de operações que eu fiz, né, em YouTube, e que eu ganhei prêmio de venda coberta, mesmo dentro do dinheiro e com venda de put. Se eu fosse somar todos esses prêmios e dividendos, provavelmente o Itaú já deve estar valendo para mim na região aí dos 22 a 21 reais, tá bom? Mas eu não faço essa conta, porque eu prefiro bater a eficiência do que o ganho, do que o lucro. Eu olho então para eficiência. Vamos olhar os dados do YouTube, pessoal. Vamos começar, diferente de todos os vídeos, né? Vamos começar pelos fundamentos e pela história. Eu entrei no Banco Itaú porque eu vi esses dividendos gulosos a serem pagos no mês de março de 2019. Então, quando o banco anunciou esse dividendo, eu fiz posições no Itaú, nos 37,20, e consegui pegar todos esses dividendos para aquela quantidade de ações que eu tinha da época. Ó, aqui em 2019, no meio do ano, né, pagou mais 78. A gente sabe que o banco também fez uma bonificação em 2016, né, diminuiu a participação, né, em 2016. Desculpa, diminuiu, aumentou a quantidade, né,
de ações, né, fazendo uma bonificação. E quando foi em 2018, ele fez o quê? Um fator de 1 para 5, né? Então, quem tinha 1.000 ações passou a ter 1.500 ações, tá, no desdobramento, beleza? Então, é um fator de distribuição que é usado muito no Bradesco, né? No Bradesco é mais bonificação, né? O desdobramento é diferente, um pouco diferente. Então, vocês vejam que o banco, ele te deu uma quantidade maior de ação, né, com desdobramento, certo? E aí o acionista que começou a ter o Itaú em 2018, com certeza está no lucro, né? Vamos provar isso no gráfico, beleza? E para fundamentos, sabemos que ele paga uma quantidade de dividendos de quase 2 centavos, né, todo mês, né? Aumentou um pouco, mas passou para ser juros de capital próprio. Quando era dividendo, era esse valor real. E o maior dividendo que o último maior dividendo que o Banco Itaú pagou foi em 2019, 0,78, além daquele de janeiro que nós conferimos. Em 2020, ele já trouxe um dividendo menor, mas também relevante, ó, um juro de capital próprio de 0,52, um dividendo de 0,48. Quando foi em agosto de 2020, trouxe 0,5, né? Aí foi quando aqui começou o pessoal a chiar com o dividendo do YouTube, né? Tivemos outro dividendo maior que o normal, né? Em 2021, em março de 2021, de 0,6 centavos. Tivemos um aqui em março também, né? Um juro de capital próprio de 0,5. Tivemos outro em março aqui, um juro de capital próprio, né? Na faixa de 0,5. Aqui, ó, também, né? Em fevereiro, pagamento, né? Em 0,9, né? Aquilo aqui inclui o pagamento. E aí a gente vê que o banco tem dado dividendos bem menores do que foi em 2019 e a bonificação e o agrupamento de 2018, tá? E aqui, ó, em 2021, em agosto, ele anunciou um de 10 centavos, tá? E chamuscou aqui mais um pouquinho, né? Em novembro de 21 para pagar em março de 22, de 26 centavos. E esse ano, no histórico, o máximo que a gente conseguiu pegar desse banco foi um dividendo baixo, né? Um dividendo de 0,17, como vocês estão vendo aqui, tá? Isso aí desanimou muito os investidores. Então, obviamente, que isso sentiu efeito nos fundamentos e na vontade de investir no banco. E aqueles que gostam de viver de dividendos sentiam um pouco do impacto. Então, a gente pode ver que ele começou por esse fato, né, se aproximar do valor patrimonial, né? Ou seja, o PL dele diminuiu para 8 anos, né? E a gente vai ver aqui que a margem líquida do banco, né? Ou seja, cada R$100 que ele trabalha, ele tira um lucro de 12,75% desse valor, né? Uma média de R$12,75. Eu considero uma margem boa, né? Para mim, né? Para mim, tá bom? E aí, o DY sofreu as consequências. O DY do Itaú está muito baixo. Mas para o merendeiro e para a merendeira, isso não faz a menor diferença, porque a remuneração dele é com renda ativa, que é o que as opções permitem, tá, pessoal? Então, diante disso, a gente tem uma cotação hoje do Banco Itaú de 23,44, fechado aí na sexta-feira, né? Hoje é sábado, dia 25/6/2022. E uma volatilidade histórica muito baixa do Banco Itaú, tá? Então, isso é um papel muito interessante para quem gosta de operar venda de put e venda de call desse banco e conhece a movimentação dos preços, beleza? Então, agora vamos para os gráficos e em seguida para as opções. Lembra que eu falei para vocês que a gente já tem uma percepção de tempo? Então, vocês imaginam aqui, ó, quem estava comprando esse banco, claro que esse preço aqui que a gente está lendo aqui de 9,75 não é verdadeiro. O banco foi, todos os dividendos, bonificações, agrupamentos foram desmembrados, tá?
foram desmembrados. Qual é a diferença do agrupamento para a bonificação? Bonificação, as ações que você tem em carteira, você passa a ter um acréscimo maior. No agrupamento, é semelhante, só que é uma divisão. Se o ativo vale 100 e o banco faz um agrupamento de 4, o que é que ele faz? Ele não está te bonificando, ele está dizendo o seguinte, agora de 1 você vai ter 4. Tá? Ele não está distribuindo lucro nenhum, ele está só repartindo o patrimônio, aumentando a quantidade de ações, que segundo eles é para gerar o quê? Maior liquidez. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Mas quem sou eu para comentar sobre isso? Eu não tenho a capacidade para comentar sobre isso, é melhor não falar nada. E aí vocês podem ver que mesmo num governo ruim, de 2014, 2015 e 2016, quem andou comprando o Banco Itaú, olha a vantagem do buy and hold, ele sai comprando nas horas mais difíceis. Então, 2014 para 2022 são 8 anos, tá? E olha o que aconteceu. Já que o gráfico desconta as bonificações, os agrupamentos, desconta o juro de capital próprio e o dividendo, então se alguém aqui em 2014 comprou nesse topo aqui, ó, o papel a 13,02, tá? Nesse topo, 13,02. Hoje, com todo o mercado ruim, com todo o Covid, com tudo que aconteceu, o patrimônio dele está valendo 23,51. Então, se aqui ele tinha 130 mil, tá? Hoje ele tem 230 mil. Ah, Carlos, mas teve a inflação, teve isso, teve taxa de juros, se eu tivesse colocado na renda fixa, bababá, babá, babá. Se você tivesse colocado na renda fixa, você teria ganhos muito menores. Vocês viram que de 2017 para 2022, a taxa de juros veio caindo, tá? Então, a taxa de juros já faz um bom tempo que está caindo. Então, o resultado das ações aqui, que eu quero dizer, que o patrimônio de vocês não diluiu. Agora, imagina se você continuou comprando esses ativos a longo prazo. Quem ficou comprando de 2014 a 2015? Quem decidiu parar de comprar porque chegou no 0 a 0, mas mesmo assim continuou comprando, tá? Ou seja, o 0 a 0 para esse cidadão, numa quantidade absurda de patrimônio, seria 23,51. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o longo prazo resolve todo o pessimismo de quem fica dizendo que as ações desvalorizam, que vem uma crise, que vem uma recessão, tá? Tivemos Covid, é uma recessão forçada. Você não tem movimento de setor industrial, você não tem pleno emprego, você tem muita demissão, já é uma recessão forçada, entendeu? O que nós temos ainda que estudar nessa recessão atual e nessa economia que nós estamos vendo no presente é como é que a gente vai resolver o problema da oferta de dinheiro. Foi ofertado muito dinheiro artificial no mercado, ou seja, diferente da crise de 2008, que o dinheiro foi ofertado devido à falta de dinheiro, né? O dinheiro virou pó, os fundos de pensão viraram pó por causa da alavancagem do setor imobiliário nos Estados Unidos. Então, o que é que nós temos de cenário hoje? Nós estamos vendo que o papel continuou em tendência de alta, tá? Se a gente colocar desse ponto aqui, ó, de 2016 para frente, a gente continua numa tendência de alta, tá? Não perdeu a tendência, beleza? Isso num gráfico diário, tá bom? E como fica as opções disso? O Merenda não falou das opções, não é verdade? Então, vamos lá. O Banco Itaú foi um banco que eu vejo a 23 e mesmo com o meu médio a 32, como eu operei opções, provavelmente eu já estou no 0 a 0 de 2019 para cá, ou até no lucro, tá? Ou até no lucro, porque a minha quantidade de ações aumentou, ela praticamente mais que dobrou em quantidade. Então, se eu for olhar sem fazer opções, provavelmente eu esteja no prejuízo, mas com as opções eu já estou no lucro ou no 0 a 0, beleza? Então, significa o seguinte: qualquer lançamento coberto, se eu tiver no 0 a 0, que eu fizer e tiver ganho, eu começo a ganhar dinheiro. Qualquer dividendo que o Banco Itaú venha me pagar, eu já começo a lucrar, tá? Então, é aquele negócio. Se eu fiz uma operação muito errada no passado, de ter comprado o YouTube lá no topo de 37, hoje eu começo a colher frutos mesmo errando na bolsa, porque eu comprei ativos na época que foi a 20,
E a gente pode ver que a gente pode estar com a oportunidade de voltar para o 20. Aqui, ó, 29,8. O que vai ser para mim uma época maravilhosa, se caso o banco vier para cá. Pela minha análise, tá? Que não é recomendação de compra nem de venda, se eu colocar aqui esse fundo, marcar esse fundo aqui, ó, essa reta aqui, ó, tá? Vamos construir isso aqui ao vivo, tá? Construir para vocês aqui, ó. Se eu marcar esse ponto aqui, eu vou só fazer um ajuste, tá? Subir um pouco mais. Beleza. E se eu colocar a minha amplitude máxima aqui, ó, esse topo, 28,06, onde é que eu vou ter a minha média? Aqui, ó. Eu vou ter uma distorção no banco. Eu vou ter que fazer algo que não vai ficar dentro da senoide, por causa da distorção que o mercado está vivendo, né? Distorção de put, de call, que as call estão dando um prêmio maior que as puts, a gente vai falar sobre isso, mas não nesse gráfico. Vamos fazer na próxima análise da Natura, para mim não me estender demais, beleza? Então vamos marcar essa linha aqui, ó. Eu vou marcar essa região aqui, ó, de preços, tá? Por isso que a gente está com uma distorção absurda, tá? Eu gostaria que isso tivesse no meio, o meio seria o equilíbrio, tá? E como eu adoro distorção, eu faço questão de marcar esse ponto aqui como um suporte muito importante, tá? Numa região de preços que o Itaú vai ganhar o quê? O que todos os merendeiros e merendeiras gostam que vem de opção, volatilidade, volatilidade. Então, entre 22,89 e 24,61 são regiões de extrema volatilidade do papel. Eu vou até marcar aqui que esse vídeo vai ficar gravado e vocês a médio e longo prazo vão observar isso, tá bom? Então, isso aqui é uma região de grande volatilidade. É o momento que o merendeiro e a merendeira têm mais e muito para ganhar dinheiro nessa região, entre 24,56 e 22,89. O que seria isso? Seria o seguinte, não é recomendação de compra nem de venda, são estudos, tá, pessoal? Estudos. Seria uma condição interessante para quem tem caixa, vender put na região de 22,89, tá? E vender call acima de 24,56, para quem está comprado nessa região de preços, entre 22,89 e 24,56. Beleza, pessoal? Tá? Isso é momentâneo. Nós temos eleições aí, provavelmente pelos 3 meses que vem pela frente, nós vamos trabalhar muito nessa região de preços aqui. Então, é o momento de aproveitar volatilidade. Isso me fez lembrar de quando eu vendia cerveja na praia do Rio de Janeiro. Janeiro, fevereiro e março eram os picos, era onde eu ganhava dinheiro vendendo cerveja, água, refrigerante. E quando chegava perto do outono, para o inverno, essa venda caía rapidamente, né? Porque era o período do milho. Como eu não vendia milho, eu não ganhava dinheiro nessa época com a venda da cerveja. Pelo contrário, eu ganhava muito pouco. Então, o que você tem que fazer? No momento que o mercado te dá a oportunidade, é o momento que você tem que plantar e colher rapidamente o seu fruto e armazenar. O que seria esse armazenar? Seria o capital que você está ganhando com as opções para comprar, tá, o Banco Itaú nessa região aqui de 22,89, quiser em 20,82, que pode visitar esse fundo, tá, pessoal? Por quê? Nós não temos bola de cristal e nós não sabemos o que vai acontecer do lado direito do gráfico, tá bom? Mas existe a probabilidade do banco ir para cá, aqui nessa região de preços, né, do 22, e vir aqui visitar o 20,82, tá? Outra coisa é falar sobre spread do banco. Muita gente acha que você tem uma taxa de juros maior, o spread do banco aumenta. Isso é relativo, tá? Normalmente essa curva ela vai ser uma curva paralela, ela vai aumentar o spread, aumentar os juros, porém o retorno também vai acompanhar. Por que vai ser assim dessa forma, pessoal? Porque quando ele te oferece um CDB, tá, um produto que está te pagando 14%,
ele vai ter que reproduzir um ganho maior. E como a tesouraria de banco trabalha muito a operação cola e também a operação dentro do dinheiro, porque ela não vai vender o ativo, então o que acontece? Eles ficam tentando tirar um ganho de entre 25%, 35% e 40% para poder te pagar e ter lucro. Então o spread, pessoal, é relativo. Nem toda operação que a tesouraria fizer vai dar um spread na mesma razão e proporção, tá? Do que nós estamos conversando aqui, tá? Então, às vezes, quando a taxa de juros foi lá para 2%, os bancos ganharam foi muito mais. Por quê? Porque eles já tinham contratos caros e quando eles iam fazer novos contratos, você via, contrato de financiamento estava batendo 8% e a taxa de juros estava 2%. Então, esse sim é um spread interessante, tá? Mesmo que a taxa de juros esteja subindo. Agora, se você quer tentar vender algo a 13%, 14%, o que é que vai acontecer? O lucro dos caras e a demanda vai cair. Por isso que os bancos centrais usam o instrumento de aumentar a inflação para diminuir o quê? A demanda, tá? Por produtos financeiros, por financiamento, por empréstimos. Porque a pessoa vai pagar muito caro e o risco do banco não receber aquilo é maior. Então é por isso que começam as provisões, certo? Então isso vai acabar sendo uma conta que vai fechar em zero. Não vai dar essa diferença toda, né? O que vai dar diferença é se lá na tesouraria do banco o tesoureiro foi esperto para operar opções. Aí sim, aí ele vai fazer o diferencial no lucro do banco, né? Então, mas aí eu não entendo nada de tesouraria, isso é uma suposição minha, porque eu nunca trabalhei em tesouraria, mas acredito que sejam esses movimentos que eles fazem. A gente percebe algum tipo de movimento nas opções, né? A médio e longo prazo. A gente percebe opções sendo vendidas dentro do dinheiro, né? Então imagina o seguinte, se o Banco Itaú ele não pretende vender a parte de ações que é do banco, o que é que ele vai fazer? Ele pode muito bem trabalhar operações dentro do dinheiro, porque se o papel tiver uma tendência de cair, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se o Banco Itaú, lá na tesouraria, quando o Itaú estava 27, e pelos cálculos que esses caras inteligentíssimos, e que eu respeito muito de tesouraria, estão fazendo, eles enxergam uma probabilidade do ativo cair aqui, por exemplo, para a região de 23,83. Então, o que é interessante para ele? Fazer uma operação cola não, é uma operação de venda de call dentro do dinheiro. Por quê? Se eles fizerem, né, uma venda de call no strike 26 e o papel está 28, o que é que vai acontecer? Eles não vão vender o ativo e eles vão ganhar todo o prêmio do valor intrínseco e do valor extrínseco, beleza? Então, quando o papel estiver nessa região de preços aqui e tiver o exercício da opção, eles vão ter um lucro absurdo, tá? Agora, já para você que tem o ativo, comprou no 28 e fazer uma operação dessa, você vai ter uma barreira de ganho limitada. Se você ganhou um prêmio de R$3, significa o seguinte, que se o ativo vier até 25, tá? Aqui, ó, você está no 0 a 0. Agora, quando ele veio para cá, você já entrou na região de prejuízo. Agora, para a tesouraria, isso tanto faz, pessoal. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no banco de opções? Vamos lá. Banco de opções de TUB4. Que papel gostoso. O Merenda gosta desse papel, tá? Então, abaixo de 22,83, o Merenda vai começar a comprar. Não é recomendação de compra nem de venda, pessoal. Pelo amor dos meus filhinhos. Isso aqui é estudo, beleza? Vamos para a grade de opções. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, pessoal. Olha aqui, tá? Deixa eu dar uma luz aqui, pronto. Veja bem, só estamos aqui em abril de 24, tá? Vamos começar de trás para frente. Vamos ver qual é o poder que as opções longas podem te dar com relação ao Banco Itaú. Vamos supor que você comprou o Itaú nessa região de preços que está hoje. E você não é um operador, você quer um ganho de longo prazo no Itaú. Então eu vou dar um exemplo aqui dessa opção longa. Pessoal, eu vou ter que ficar replicando aqui,
porque a tela fica escura e eu não sei mexer aqui, por que a tela fica escura. Então vamos lá, imagina o seguinte, você tem essa opção aqui que tem um vencimento em 19/4/2024, você não quer esquentar a sua cabeça, você comprou o papel a R$ 23,30, tá? E o prêmio, o strike é R$ 29,96. Lembrando que os bancos não estão pagando dividendos punjantes. Então, o desconto dos dividendos vai impactar pouco no strike a longo prazo. Beleza? Aí você vê aqui um preço teórico de 2,20 e você vê comprador e vendedor posicionado. O comprador querendo pagar R$ 2,00 e o vendedor querendo pagar R$ 3,80. Teve um negócio que não foi na sexta-feira, vale salientar que qualquer negócio que vocês vejam aqui pelo TRID, que o número de negócio está vazio, é porque o negócio ocorreu, tá? No 3,80, beleza? Ele ocorreu, tá? A 3,80, não foi nessa data. Tem que ir lá no banco de opções verificar qual foi a data que ocorreu isso, beleza? E aí você vai ver aqui claramente, tá? Que a 3,80, quem fez esse negócio recebeu esse prêmio em 20, vamos dizer que isso aí ocorreu dia 20 de junho. Esse cara pegou esse prêmio delicioso e colocou na renda fixa, tá? Numa taxa de 13,3 ao ano, no Tesouro Direto. Quando ele colocou esse dinheiro, ele automaticamente fez o investimento, vamos supor, de 23 mil, comprou o Itaú, colocou 23 mil em ações, colocou na garantia e vendeu uma call longa no strike 29, tá? E ele pegou esse prêmio e colocou na renda fixa, tá? Numa taxa de 13,5 no Tesouro Selic, que pode chegar a 14, 15, ninguém sabe para onde vai, beleza? Aí o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo no presente? Qual é a provisão desse cidadão que fez essa operação, tá? A provisão é que ele, hoje no presente, se tudo ocorrer, tá? Que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Se ele tomar um exercício a 29,96, mesmo que desconte os dividendos, ele vai ter um ganho de 52% num período de menos de 2 anos, pessoal. Por quê? Todos os juros de capital próprio e dividendo ele vai receber, tá? Mesmo que o strike dele desconte, ele vai receber isso no presente. Se ele colocar tudo que ele receber no banco no Tesouro Direto, tá? Até o vencimento dessa operação, vamos supor que o banco pague, tá? Um valor de desconte, pague R$ 2,00 por ação até lá, até essa data. Então esse strike ele vai entregar o papel no 27,96. Só que esse ganho para ele continua real, porque ele recebeu isso em dividendos, e se ele pegou todos esses dividendos, colocou numa poupança, colocou em algum local que tivesse dando qualquer rendimento para ele, no final de 2 anos, o rendimento dele, o produto desse rendimento dele, vai ser até maior do que 52%. Eu estou dizendo isso numa condição ceteris paribus, se tudo for mais constante. Tá bom? Se o ativo ficar em 29,96 como strike, o banco não pagar dividendo nenhum, ou se pagar o desconto de dividendo, ele manter isso em carteira, ou parado, até parado, ou dentro de uma poupança, ele vai ganhar 52,62%, onde tudo for mais constante. Beleza? Então, pessoal, é uma maravilha a renda variável, o mundo das opções. Isso é só uma aulinha para vocês, um estudo de o que o poder de fogo das opções longas, porque a curva de juros está diretamente proporcional à escala e inversamente proporcional, numa razão e proporção, tá? Numa banda não tão larga, em put. Put, você está conseguindo negociar put longa dentro do valor intrínseco, cara, isso é um absurdo. Então, para você ter vantagem nessa operação, a gente tem que fazer um outro vídeo para explicar para vocês uma vantagem que as puts longas podem te dar, tá? Você vendendo mesmo no valor intrínseco, tá bom, pessoal? Então, se você ficou até aqui, muito grato pela sua atenção, muito obrigado. Curte esse canal, dá o seu joinha, manda esse vídeo para mais pessoas
tá? Que você conhece, que tem as ações do Banco Itaú e que pretende fazer remuneração com opções longas, tá? Não é recomendação de compra nem de venda. Muito obrigado pela sua atenção. Dá o seu joinha, vocês estão com a vida ganha. Fui!